Olá, meu nome é Cristiane Barbosa Kuntz, sou juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Vou apresentar para vocês o trabalho desenvolvido juntamente com a professora doutora Josiane Barbosa Gouveia, que tem por título Entre o Direito Posto e o Direito Vivido, a Legislação Trabalhista e a Precarização como Legado. Nesse trabalho, nós buscamos entender a inter-relação existente entre a construção histórica e a construção das normas do direito do trabalho e a construção histórico-racial brasileira. Nesse sentido, iniciamos a nossa análise a partir da observância histórica lá do contexto da Revolução Industrial e as dinâmicas que deram origem ao trabalho subordinado. Observamos a partir daí o cenário brasileiro pós-abolição. Verificamos que há uma chegada de muitos imigrantes europeus no período. Esses imigrantes chegam já com a ideia de que serão pessoas capazes, aptas ao trabalho e poderão ocupar os postos de trabalho, as fábricas, enfim, decorrentes daquela industrialização ainda incipiente. Enquanto as pessoas recém-libertas, as pessoas que até então estavam escravizadas, são postas à margem, como se não fossem capazes, como se delas não se pudesse esperar que pudessem ocupar aqueles postos de trabalho. Diante disso tudo, se constrói ainda o mito da democracia racial, que vem e acaba colocando uma cortina de fumaça sobre os processos eugenistas que são desenvolvidos nesse período histórico, visando fazer com que a sociedade brasileira seja embranquecida em algumas décadas, se tenha uma sociedade branca. Esse mito da democracia racial, ele perdura por muitos anos e ele também se integra no contexto do mercado de trabalho brasileiro. E nesse sentido, a gente procura compreender a influência desse pensamento racial que é norteado por esse mito da democracia racial na construção das normativas relativas ao trabalho. Ainda mais quando a gente tem a implementação de mudanças drásticas, como aquelas que ocorreram com a Lei 13.467 de 2017 e outras que lhe sucederam, em um contexto discursivo em que se inverte a lógica do princípio da proteção, que é um princípio fundamental do direito do trabalho. Assim como referencial teórico, buscamos a formação do pensamento racial brasileiro, observamos raça como construção racial, como construção social, E já observamos também, aqui Alberto Guerreiro Ramos nos traz, que já no início de todo esse processo se tem a verificação da pessoa negra ou da estética da pessoa negra com características negativas. Então, você atribui a cor ou a outras características fenotípicas, tudo aquilo que há de ruim. Já também trazendo as bases daquilo que a gente vê até hoje, do racismo que está na sociedade brasileira e que a gente vê até hoje. Observando essas relações no mundo do trabalho, a gente tem que destacar aqui o que traz o professor Silvio Almeida, quando ele trata da questão de observarmos algumas situações como piada. A gente olha para o racismo e trata ele de forma irreverente, como se fosse engraçado. Também já colocado nessa ideia, no contexto do próprio racismo estrutural e estruturante da nossa sociedade. Para tanto, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica e verificamos que esses elementos subjetivos eles são essenciais, ainda mais quando a gente verifica relações hierarquizadas, como é a relação de emprego. Nós temos trabalhadores inseridos nessa construção discursiva que acabou criando no Brasil um fosso de desigualdade, enquanto vemos aqui que as pessoas brancas até hoje ainda ocupam cargos de liderança e chefia, enquanto pessoas negras acabam ocupando cargos subalternos. Nós vemos que no nosso país políticas que acolhem a diversidade, concretizando o princípio da igualdade que está na nossa Carta Magna desde 88, essas políticas são colocadas de forma polêmica, como se não fossem necessárias, como se a gente não quisesse olhar para a realidade que bate à nossa porta no mercado de trabalho.
Então, o que se tem é um contexto de completa invisibilidade nessa construção histórica, né? A pessoa negra, ela não é olhada a partir das relações criadas, sobretudo no pós-abolição, e que se mantém, né, dentro desse contexto da estrutura social brasileira. E isso faz com que toda a legislação seja vista como uma benesse. Né? Então, aquilo que eu dou, eu também retiro. Né? Então, é preciso compreender o contexto do trabalho, não há como olhar para o mundo do trabalho sem falar de raça, racismo e sem falar dessa construção histórica de invisibilização das pessoas negras, né? Para que assim possamos superar essa ideia de direitos como benesses do legislador, mas olhá-los como conquistas e pensar a sociedade brasileira também a partir do mercado de trabalho, olhando para as questões raciais e não só olhando para as questões raciais a partir da esfera do direito penal. Muito obrigada.